Boa noite, igreja do Senhor. Que a paz seja com todos, amém? O pastor quer saudar a todos, então dizer da nossa alegria de estarmos aqui reunidos nesta noite e podermos louvar ao Senhor nosso Deus. Queremos saudar em especial todos os visitantes que estão aqui. Depois no final do culto nós vamos identificar vocês. Eu gostaria também de saudar as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais e dizer que você assistindo aí para nós é muito importante. Compartilhe aí isso que você está assistindo, fale com os seus amigos e dizer para a igreja que este culto está sendo transmitido pelo Facebook. E amanhã ou depois que você chegar em casa, você pode ouvir novamente a mensagem, compartilhar com os seus amigos. E no YouTube depois estará editada somente a mensagem e você também pode compartilhar. Eu quero pedir para os pais liberarem seus filhos para a escola bíblica dominical até 10 anos de idade, ou o responsável, libere o seu filho. Eu quero pedir para você abrir as Sagradas Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Tudo bem, dona Rosa? Que Deus abençoe tua vida. Gênesis 3, 15. Este é um versículo profético, um versículo em que Deus disse, para Satanás algo, declarando guerra entre dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz, e diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, entre as descendências. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você poderia baixar a sua fronte e fazer uma oração? Eu queria vos lembrar que você está na casa de Deus, ou você que está escutando esta mensagem, assistindo. Eu também queria pedir para você se concentrar, deixar as coisas de lado, chamar a sua família. É um momento muito especial agora, que é o momento da palavra. Cantamos aqui hinos maravilhosos, cânticos, adorando ao Senhor. Mas quer dizer que Deus sabe o seu coração, Deus sabe que você necessita. E quer dizer para você, se você está com o seu coração aberto para receber de Deus, Deus irá honrar isso na sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a direção do Teu Espírito para esta mensagem que será pregada. Eu quero ser a Tua voz, eu quero ser Teu instrumento, que eu fale de Ti e não de mim, que eu não ouse falar com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim do Teu Espírito e com o poder que a Tua palavra ela merece. Abençoa todas as pessoas, Senhor, que estão escutando esta mensagem, assistindo. Senhor, Tu conheces as nossas necessidades. A Tua palavra nos diz que Tu nos conhecia antes, mesmo que nós fôssemos fecundados. Ali Tu já sabia e nos chamava pelo nosso nome. Ainda quando o nosso corpo era informe no ventre da nossa mãe, ali Tu já nos conhecia. Então, Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Estamos aqui para Te adorar, para exaltar o nome daquele que é acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar? A nossa mensagem preparada para o povo de Deus de hoje, ela tem um título: Sintomas da ação do maligno.
sintomas da ação do maligno. O contexto desta passagem bíblica em que nós lemos Gênesis capítulo 3, versículo 15, foi no momento da queda do homem, onde o homem então desobedeceu ao Senhor e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e houve então a queda do homem, a expulsão do homem do paraíso. E Deus então lançou uma palavra para a serpente, para Satanás, dizendo que haveria uma guerra entre duas descendências, uma descendência da mulher e uma descendência de Satanás. O descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente de Satanás, mas Satanás iria ferir o calcanhar desse descendente. Ferir a cabeça foi quando Jesus foi na cruz, venceu a morte, venceu o diabo. Ali então o Senhor, ele declarou uma vitória sobre Satanás. Mas a cruz também não deixou de ser um ferimento no Senhor Jesus no calcanhar. Então existem duas descendências, uma da mulher, que seria Jesus, e outra descendência, que seria os demônios e todas as pessoas que servem a Satanás. Mas é interessante que Satanás, ele, sabendo que haveria uma semente da mulher, mas ele não sabia onde estaria essa semente. Eva teve um filho chamado Abel, e este homem servia a Deus, adorava a Deus. Provavelmente Satanás olhou para Abel e disse no seu coração, né? Ali está a semente que ferirá a minha cabeça. O que o diabo fez? Fez com que Caim matasse Abel. Passado depois novamente Eva teve um novo filho, chamado Sete. E Eva disse, o Senhor me ouviu e me deu um outro filho, porque Caim matou aquele filho. E Sete teve um outro filho chamado Enós. Então na terceira geração, Adão, Sete, Enós, diz que Enós então começou a invocar o nome do Senhor. Começou a servir ao Senhor. Parece que na terceira geração passaram-se muitos anos. E novamente então Adão, Eva, Enós passaram a invocar o nome do Senhor através deste homem chamado Enós. Provavelmente Satanás olhou, talvez seja Enós, mas não foi Enós. De repente teve um homem lá que diz a palavra que ele andava com Deus. Um homem temente a Deus, o nome dele era Enoque. E Satanás olhava para ele, e essa deve ser a semente, que irá pisar na minha cabeça, que irá me ferir. Mas esse homem, Enoque, ele tinha uma fé tão grande, diz a palavra de Deus. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. E agora tem uma nova tradução da Almeida, que diz assim, que é a convicção dos fatos que não vemos. Então a fé de Enoque era tão grande, que ele disse assim, eu não vou morrer. E Deus olhou para ele, mas que fé é essa? Esse homem, a fé dele é tão grande que ele disse que não irá morrer, que Deus então foi obrigado a retirar ele da terra e arrebatá-lo e trasladá-lo. Então Enoque foi um homem que não conheceu a morte. Então, mas não foi a semente, não foi Enoque. Aí veio Noé. Satanás olhou para Noé, deve ser Noé. Não foi Noé. Abraão, uau, olha esse homem, mas ele é estéril. Mas será que Abraão, fez uma aliança com Deus? Ele começou a olhar Abraão, não era Abraão. Veio Isaac, ele olhou para Isaac, não era Isaac. Então é Jacó, também não foi Jacó. Pouco teve um jovem lá chamado José, perseguido e tal, ele olhou, deve ser José. Não foi José. Mas houve um momento em que o mundo das trevas tudo percebeu
queria nascer um libertador. E o reino do egípcio, ele era um reino totalmente voltado para a magia negra, consulta de astros, e então eles têm toda uma magia negra muito forte. E provavelmente os magos do Egito foram para o faraó e disseram: olha, vai nascer um libertador. Satanás ficou antenado e está aí a semente. O que o faraó fez? Mandou matar todos os meninos que nascessem. Todos os meninos que nascessem, ele mandou as parteiras matarem os meninos. E as parteiras não obedeceram. Como as parteiras não obedeceram, o faraó deu outro decreto: matem todos os meninos e lancem ele no rio. Eles achavam que era Moisés, mas Moisés foi um libertador. Realmente o mundo espiritual no Egito, com Moisés sendo levantado por Deus, realmente impactou o mundo espiritual. E nunca se viu tantos milagres, Deus falando, tantas coisas acontecendo num lugar só. Mas não era Moisés. E num certo momento, uma moça virgem concebeu e deu à luz a um menino. E esse menino, esta criança, se chamava Jesus. Só que o diabo jamais poderia imaginar que o próprio Deus iria enviar o seu filho. Você já parou para pensar? Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez, nele estava a vida. Jesus é Deus, mas Ele deixou a sua forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo e tornou-se na forma de homem, passando as mesmas necessidades, lutas que um ser humano passa. E o próprio Deus então se fez carne. Aí Jesus, o que ele disse? Ele disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então o Senhor Jesus, ele veio para fazer o quê? Desfazer as obras do diabo. Ali estava a semente que iria ferir a cabeça de Satanás. Vamos lá para Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 20. Jesus falando: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando Adão estava no paraíso, Deus disse para Adão que ele teria duas responsabilidades no paraíso. Ele tinha que lavrar e cuidar do paraíso. Aquela era a casa dele. E Adão teve uma responsabilidade da parte de Deus. Ele tinha que lavrar a terra, cuidar do jardim, mas tinha que proteger o jardim. O que era proteção? Não deixar que o inimigo entrasse na casa dele. Aí a pergunta: onde estava Adão
quando Eva foi tentada por Satanás. Adão, ele negligenciou uma ordem de Deus de cuidar do jardim. E sorrateiramente, Satanás entrou no jardim, tentou Eva, levou Eva ao pecado, Eva levou também Adão a pecar. Adão, então, ele tinha o dever de proteger o jardim. Quando o pastor disse, há sintomas da ação do maligno, e Jesus disse então que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então onde há morte, onde há roubo, onde há destruição, são sintomas da ação do maligno. Ali o maligno está agindo, está trabalhando. E agora Jesus nos traz um exemplo de uma casa. E nesta casa tem um valente, um homem. Este homem é o guardador da casa. No versículo 21, Lucas 11, 21, diz que em segurança está tudo quanto tem. Ele está armado, e todas as coisas que ele tem está em segurança. Então o que ele está ali? Ele está dentro de casa, armado, guardando os seus filhos, a sua esposa, guardando os seus bens, guardando o gato, o cachorro, papagaio, o carro na garagem, tudo que tem, ele está o quê? Cuidando, está guardando, protegendo. Mas diz a palavra de Deus que veio um outro mais valente que ele. E esse mais valente que ele o venceu. Por que que ele venceu? Ele venceu tirando a armadura em que confiava. Eu vou dar um exemplo. Talvez você tenha uma arma em casa e você pensa assim, porque eu tenho uma arma em casa, eu estou protegido. Ter a arma não significa que você está protegido. O bandido entra lá, pega a tua arma ainda. Então ter a arma não significa que está protegido. É como você vai usá-la. Você tem que estar atento. E o valente, então mais valente que ele, entrou dentro da casa, tomou a arma. E um detalhe, reparte os seus despojos. O que são os despojos? Quando numa guerra, um exército ou um reino vence o outro reino, o vencedor ele toma tudo do vencido. Toma gado, mulheres, crianças, ouro, prata, aquilo são despojos de guerra. Satanás, quando ele entra na nossa casa, porque nós somos o guardador da nossa casa, a mesma missão que Deus deu para Adão, Deus deu para o homem, cuidar da sua casa, guardar a sua casa, proteger a sua casa. Ele tem que estar atento que pode ter o mais valente que ele, tomar tudo o que ele tem, pegar os seus despojos. E os seus despojos, Satanás, ele quer entrar na nossa casa, ele quer pegar nossos filhos, ele quer tirar a nossa saúde, ele quer tirar os nossos bens. Esses são os despojos de guerra que nós podemos dar para ele. Em um detalhe, toma a armadura. Quando é que o inimigo pode tirar a nossa armadura? Quando nós só confiamos na armadura, mas não usamos a armadura de Deus. Nós temos uma batalha, nós temos uma guerra espiritual, e a palavra de Deus nos diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. E essa armadura nós temos um capacete, que é colocado na cabeça. Capacete não é para botar embaixo do braço. Eu me lembro que eu veio numa blitz, nossa, da polícia, e aí parou um motociclista com o capacete embaixo do braço, ali, amarrado. Aí o policial disse, olha, eu vou te notificar. Não, seu guarda, você não pode notificar, eu estou de capacete.
Realmente ele estava com o capacete. Aí o policial esperto diz, olha, pelo formato do capacete, esse capacete é para estar na cabeça. Não é para estar no cotovelo, proteger o cotovelo. É claro que o cara foi multado. Então o capacete é a nossa mente, os nossos pensamentos, é a primeira batalha. Por isso que a primeira parte da armadura é a mente, são os pensamentos. A armadura tem a espada, que é a palavra de Deus. Nós não podemos estar longe da palavra de Deus. O escudo da fé para nos proteger dos dardos inflamados do inimigo. Sem fé nós não podemos agradar a Deus. A couraça da justiça, que nós temos apartamento, fazer a justiça. O cinturão, o cinto da verdade, praticarmos a verdade, o evangelho da paz, que são as sandálias. Então Deus nos reviste com a armadura, para nós vencermos o inimigo. Quando o mais valente toma a nossa casa, ou fomos omissos, nos omitimos diante da nossa responsabilidade, ou fomos covardes mesmo e entregamos tudo de mão beijada. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele disse que o reino de Deus é tomado pela força. Tu já parou para pensar nisso? O reino dos céus é pela força, é tomado pela força. E o Senhor, ele fala uma coisa muito interessante: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Eu fui ver uma versão desse versículo, e a Bíblia Mensagem, algumas pessoas têm a Bíblia Mensagem, ele fala assim, ó, esse versículo 23, isso é guerra, e não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Uau! Jesus diz o seguinte, olha, não tem esse negócio, existe o diabo, não sei, tu vai para a igreja, não sei, tu estás sendo neutro, então isso é guerra, não há território neutro, diz a palavra. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos, se não ajudam, estão atrapalhando. Palavras do Senhor Jesus. Então, nesta guerra, não dá para ficar em cima do muro. O muro já faz parte do território do diabo. Então, nós temos que ter essa noção. Isto é uma guerra. Se não estamos com Jesus, nós estamos contra o Senhor Jesus Cristo. Em Tiago 4,7, vamos lá em Tiago 4,7. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Como é que nós estamos interpretando este versículo? Muitos dos crentes, muitos de nós estamos interpretando assim, ó: sujeitai-vos a Deus, descansai. Sujeitai-vos a Deus, descansar em Deus, vamos dormir, que Jesus vai cuidar de tudo, e o diabo fugirá de vós. Nós estamos assim, nós até estamos nos sujeitando a Deus, mas nós estamos descansando demais, nós estamos indo dormir, e no nosso coração nós vamos dormir porque Jesus está cuidando de tudo. Não é assim. O reino de Deus se toma pela força. Há uma guerra, há uma batalha, há despojos, sendo os nossos filhos, os nossos bens materiais, a nossa saúde, a nossa vida, o nosso ministério está em disputa. Está sendo disputado nesse momento. Voltando a Lucas, capítulo 11,
Voltando a Lucas, capítulo 11. Porque, irmãos, ninguém gera filhos para calamidade. Nós não geramos filhos para prostituição, para drogas. Não trabalhamos com o nosso suor para entregar tudo para o diabo. Não temos um corpo para ser tomado de enfermidades malignas. Existem as causas naturais, mas existem malignas também. Então, se existe sintomas de morte na nossa casa, roubo, morte, destruição, significa que o inimigo já está lá dentro. E ele tem que ser expulso. Ele tem que ser amarrado. Ele tem que ser lançado fora. E o Senhor Jesus, ele, falando disso, ele continua no versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Opa! Nós temos uma vida cheia de pecados, somos libertos pelo sangue de Jesus, os demônios são expulsos da nossa casa, de nossa vida, temos agora uma nova vida. Mas é só isso? Não. O nosso problema é que também nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas para por ali. Não nos esforçamos e esquecemos que o reino de Deus é tomado pela força. E agora nós estamos alistados para uma guerra. Nós não estamos num campo neutro. E Jesus, ele é bem claro: quem não está comigo está contra mim. É meu inimigo. Então, se os demônios são expulsos da nossa vida, significa que esses demônios, eles precisam de corpos. Ei, Jesus precisava de um corpo para vir à terra. Por isso que ele se fez homem. A serpente, para Satanás, para enganar Eva e Adão, precisava de um corpo, e tomou o corpo da serpente. Esses espíritos imundos precisam de corpos. É o nosso medo, é o nosso pecado, a nossa angústia que alimenta eles e faz bem para eles. Eles se sentem bem quando eles tomam nossos corpos, eles vivendo dentro de nós. Mas Jesus diz que quando eles são expulsos, eles vão para o deserto, buscando repouso, porque foram atormentados, eles estão sem a casa deles, eles querem repouso, mas eles não acham repouso fora dos corpos dos homens. Então eles dizem assim: voltarei para minha casa de onde saí. Eu vou dar uma olhadinha lá, eu gostava tanto daquela casa lá, nossa, eu amava. Tinha tanta confusão, tanta briga, homicídio, drogas, prostituição, eu me sentia bem lá. O que ele faz? Ele volta para aquela pessoa. Mas se ele chegar lá e encontrar ela varrida e adornada, o que significa? Sem nada dentro de casa. Ele chega na casa, não tem televisão, não tem cama, não tem poltrona, a casa está vazia. Ela foi limpa, foi expulsa, mas não foi colocado nada dentro. Aquele homem conheceu a Jesus, mas não fez um curso, não fez curso de membresia, não fez curso de maturidade, não fez curso de ministério, não quis exercer nenhum ministério na igreja, ele não quis ser batizado, ou se foi batizado, relaxou. Então isso é uma casa vazia, ele não tomou posição no reino de Deus. Então, se você está dessa forma, eu quero te dar uma péssima notícia. O versículo 26 diz assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então aquele demônio chega ali, vê a casa toda vazia, mas eles são tão unidos, os demônios, que ele pensa assim: não, essa casa eu não posso aqui estar sozinho, eu preciso mais amigos. Ele vai lá e busca mais 7 espíritos.
E aí o estado do homem torna-se pior do que estava antes. Deus deu uma missão para Adão: guardar o jardim, proteger o jardim. Ele falhou. Ele deixou o inimigo entrar. E quando o inimigo entra, tem morte, tem destruição e tem roubo. Deus nos deu agora essa missão de guardar a nossa casa, a nossa família, proteger. Deus nos deu a armadura. Mas nós não podemos ser omissos e nem covardes. Nós temos que nos sujeitar a Deus. Devemos nos sujeitar a Deus. Mas devemos resistir. Se resistirmos é porque Ele está atacando. Aí quando nós resistimos, Ele fugirá de nós. Eu sempre quero lembrar uma frase que Jesus disse, que nós entendemos totalmente errado. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem está na defensiva é o inferno, irmãos, não é a igreja. É a igreja que está no ataque. São as portas do inferno que não prevalecerão contra o ataque da igreja. As portas do inferno têm que estar sacudidas, sendo sacudida pela igreja. Estamos atacando o inferno. Não é o inferno que está atacando a igreja. Primeira João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo. Na realidade, se quem comete pecado não é assim o original grego. O original grego diz assim, ó, quem permanece no pecado. Porque pecado todo mundo comete, né? Quem não comete pecado aqui? É quem permanece no pecado. É do diabo. Não quem comete pecado. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, para que o Filho de Deus se manifestou? Para desfazer as obras do... Ah, não, irmãos, peraí, eu vou fazer, deixa eu tomar uma aguinha aqui agora. Vocês ficaram com medo? Eu vi gente se encolhendo ali, ó. O diabo, não. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do... Você crê nisso? Você crê que o diabo veio para roubar, matar e destruir? Você crê nisso? Mas para que veio o Filho de Deus? Para desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. É essa vida que o Senhor quer nos dar. Olha só o que diz a palavra: nisto são manifestos. O versículo 10. Não, voltamos ao 9, está certo, perfeito. Você fez certo, eu fiz errado. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, quer dizer, não permanece no pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. A semente, lembram-se? Nós temos uma descendência da mulher, mas do lado do Senhor. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Então nós temos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então parece que o mundo é dividido em duas partes. Irmãos, isso aqui é sério. O mundo está dividido em dois tipos de filhos: os de Deus e do diabo. Onde é que estão os filhos neutros aí? Onde é que estão os filhos que não tomaram posição? De Deus não pode ser, porque Jesus disse: quem não está comigo está contra mim. Então o mundo se divide entre filhos de Deus e filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus.
Porque esta é a mensagem que eu vi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então o inimigo veio para nos destruir, para nos matar, para roubar tudo que Deus tem nos dado. Por isso, irmão, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo. Resista como? Tomando partido por Deus, não ficando neutro. Se você ficar neutro, o diabo não vai fugir de vós. Então você tem a armadura, você tem o sangue de Jesus, você tem a cruz, você tem a palavra, você tem a oração, você tem muitas coisas para resistir ao diabo. Muitas coisas. Eu quero chamar os nossos pastores e diáconos para nós servirmos a ceia do Senhor. Abramos a palavra em Colossenses, capítulo 1. Versículo 19. Colossenses 1:19. Diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo, mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Às vezes a gente pensa assim que no céu há perfeição. No céu não houve perfeição. Houve um Deus perfeito, santo, justo. Mas no céu teve rebelião. E diz a palavra de Deus que 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus. E houve rebelião nos céus. E eles foram expulsos dos céus. Satanás e 1/3 dos anjos. Pastor, o que significa 1/3 dos anjos? Olha, não é pouco. São milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. O céu era perfeito. Mas os anjos também tinham o poder de decisão de adorar ao Senhor. E diz a palavra de Deus que Satanás era um querubim ungido, protetor, carregado da proteção. Ele era encarregado do louvor, da adoração a Deus. Mas no seu coração entrou o orgulho, ele quis ser como Deus, ele quis tomar o lugar de Deus. Interessante que Deus não foi Deus que expulsou Satanás dos céus. Ele mandou os anjos expulsar, foram os anjos que brigaram, lutaram, houve batalhas no céu. Deus, eu fico no lugar de Deus. Se eu sou o criador dos anjos, para que eu vou lutar com o anjo? Eu tenho outro anjo para lutar por mim.
Então os anjos lutaram. Deus não precisou botar a mão em Satanás. Os anjos então, diz ali o arcanjo Miguel, ele expulsou Satanás dos céus. E um terço dos anjos desceram e tornaram-se inimigos de Deus, que são os demônios. Então, nós temos um mundo espiritual. O livro de Hebreus, no capítulo 11, que fala da fé, no seu versículo 3, diz que o mundo, ele foi criado pela palavra de Deus. Mas também diz que as coisas visíveis, ela foi criada pelas coisas invisíveis. O que nós vemos visivelmente foi feito do invisível. Já colocaram ali, ó. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Coloca ali a NVI, Paula, vamos ver como é que a NVI está ali. Então, aquilo que nós vemos não é feito daquilo que nós vemos. Foi feito de forma invisível. Não, o versículo antes mesmo. É o que estava antes mesmo. Diz ali, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê, o que nós vemos, vemos enfermidades, vemos mortes, vemos mar, vemos a terra. Mas como é que foi feito isso? Não foi feito do que é visível. Então, é um mundo espiritual que governa o material. Você está entendendo, igreja? Vocês estão comigo? Então, o mundo espiritual que governa aquilo que nós estamos vendo. E aqui nos diz que em Colossenses, que o sangue de Jesus, ele reconciliou o céu e a terra. Então, isso é interessante porque a gente pensa que Jesus veio só resgatar os homens. Não é que não tem salvação para o diabo nem para os demônios. Eles não têm, porque eles viram a glória de Deus. Mas ele precisava trazer paz no céu através da cruz. Eu fico imaginando, porque Jesus disse que os anjos não fazem sexo. Os anjos não geram filhos. E de repente Deus vai lá e cria o homem, cria a mulher, e a barriga começa a crescer, e sai um ser humano. Até os anjos devem ficar assim, né? Como é que é esse negócio aí? Se cria, se multiplica. Vão gerando, porque os anjos não geram. Porque perguntaram para Jesus, tá, como é que vai ser depois de morto? Como é que nós vamos ser, Jesus? Porque fizeram lá uma pergunta do levirato, que o cara, né, tinha mulher, daí ele morreu, aí para propagar o sobrenome, o nome daquele homem, ele tinha que casar, a mulher tem que casar com o irmão dele. E todos morreram, 7 morreram. Aí a pergunta fizeram para Jesus, na eternidade, nos céus lá, com quem vai ficar essa mulher? Com qual dos maridos vai ficar? Porque é um problema, né? A mulher teve 2 maridos, 3 maridos, um morreu, casou de novo, aí morreu de novo, casou de novo. Aí lá na eternidade ela fica com qual marido? E Jesus disse o seguinte, olha, vocês vão ser tudo que nem anjos. Vocês não vão mais fazer sexo, não vão mais gerar nada. É que nós temos pensamentos de homens, não pensamentos eternos daquilo que Deus tem para nós. Então nós temos aqui a ceia do Senhor. Isso aqui é um memorial. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, o partiu e deu graças, dizendo, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto também em memórias de mim. Então o que nós temos aqui é um memorial. A igreja olha para o pão, você vai pegar o pão, esse pão aqui eu vou comer depois, tá? Vou deixar aqui. Eu pegando o pão na mão, o que Deus está dizendo para mim? Ei, isso aqui simboliza o corpo de Jesus.
que foi partido, moído. Eu olho para o pão, a minha mente tem que se lembrar do Cristo que se fez verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus habitou entre nós. A única forma dele habitar entre nós era nascer do ventre de uma mulher. Mas não foi nenhum homem que fecundou aquela mulher. O próprio Espírito Santo concebeu Cristo. Olha que coisa maravilhosa. É uma coisa doido, né? De louco. O cara está lá no céu, ele é Deus, tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, os três lá. Como é que nós vamos fazer? Vamos pegar uma mulher. Aí o filho diz, mas não, faz o seguinte. Eu que sou o Espírito, eu vou fecundar você lá na mulher. Aí Jesus nasce. Ele abre o olho, mas ele não sabe nada. Ele não nasceu assim. Ele nasceu lá, abriu o olho, sou um bebê, sou um bebê, eu tenho que me alimentar, mamãe, mamá. Até falaram para Maria, Maria, bendita tu que teus seios serviram a Jesus. Eu já sei como é só dar um gritinho aqui. Ele já não nasceu falando hebraico. Ele teve que aprender. Em algum momento, quando ele teve a consciência, o Espírito começou a trabalhar no coração. Tu és o meu filho. Eu acho bem interessante quando ele tinha 12 anos. E procurando Jesus, eu fico imaginando José e Maria. Onde é que está Jesus? Onde é que está o menino Jesus com 12 anos? Encontrar ele no templo. O que está fazendo aqui, Jesus? Eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Ele já tinha noção que agora ele já estava cuidando dos negócios do pai. Mas ele sabia que não era o momento ainda. Não, Jesus, volta, vamos lá para casa. E José, Jesus, não chegou a tua hora ainda. Vamos lá para a carpintaria, vamos fazer cadeira, vamos fazer mesa. E ele ficou trabalhando como carpinteiro. Eu fico imaginando a perfeição das cadeiras que Jesus fez. Se você acha que Jesus foi aquelas cadeiras, aquelas mesas, como um carpinteiro, foi um carpinteiro relaxado, cara, ele devia fazer aquilo com perfeição. Mas quando chegou o momento do batismo nas águas, João Batista viu Jesus chegando. Senhor, tu deveria me batizar. Não. João, cumpra-se toda a justiça de Deus. Jesus foi batizado. Quando saiu das águas, uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprar. A voz do céu, e descendo o Espírito Santo numa forma corpórea de pomba: este é o meu filho amado. É isto que Deus disse uma vez para Adão: tu és o meu filho. Mas o filho desobedeceu, trouxe a morte. Mas diz que Jesus, ele foi obediente, morte de cruz, e trouxe a vida para nós. Que Deus possa olhar para nós e olhar para cada um de nós: Marco, tu és o meu filho amado, em quem me agrado. Que Ele possa olhar para cada um de nós: essa é a minha filha amada, em quem eu me alegro, em quem eu me agrado. Porque é uma frase que o diabo odeia quando ele percebe que nós somos filhos amados de Deus. E Deus diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, me agrado. E por isso nós temos aqui a ceia. E nós olharmos para o cálice. Você pode dizer assim: pastor, por que não é suco de laranja? Por que não é suco de limão? Por que não é água? É porque o suco da uva é que representa a cor do sangue de Cristo. Porque o pão, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. Assim como Deus enviou um maná do céu
para sustentar os judeus no deserto. Eu sou o pão enviado por Deus do céu para saciar a vossa fome. Este é o pão enviado do céu para nós agora. Este é o nosso maná. O próprio Deus se fez carne. E esse é o sangue derramado lá na cruz para te lavar e te purificar de todo o pecado. Ei, eu falei todo o pecado. Pastor, e o meu pecado? Filho, não tem pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar, se você se arrepender desse pecado. O sangue te lava, te purifica. Davi, quando fez o Salmo 51, ele não se justificou, não se defendeu, não acusou ninguém. Ele só disse: pequei contra ti e fiz o que é mal aos teus olhos. É isso que Deus quer nesta noite. Ele não quer Deus você se justificando, não quer você se explicando, não quer você acusando ninguém. Certa vez foi me colocar numa reconciliação com uma outra pessoa. Daí outra pessoa disse assim: ah, se eu te magoei, se eu pequei. Vem cá, tu queres? Como assim? Se tu me magoou, se tu pecou, ou tu pecou, tu me magoou. Não tem esse negócio se. Você está entendendo? Às vezes nós vamos pedir perdão para a pessoa, ficamos nos justificando. Ah, se eu te magoei, se eu fiz errado. Cara, seja honesto, eu pequei contra ti, olha, eu menti, eu fiz o que é errado contra você, me perdoa. Ah, eu pequei porque tu fez isso. Isso não é reconciliação. Isso é querer se justificar, querer mostrar santidade, mostrar que é melhor. Ei, Jesus está cansado disso. Essas coisas Deus vê todo dia, mas Ele quer essa oração: pequei contra ti, ó Deus. O que Davi fez? Faz-me ouvir novamente júbilo de alegria. Faz-me ouvir. E Davi queria ouvir novamente a alegria, o som de Deus, a voz de Deus. Abra minha boca, abra meus lábios. Ele queria novamente falar, ele queria ouvir. Porque o pecado ensurdeceu ele, o pecado emudeceu ele. Ele disse: Senhor, eu quero falar, abra minha boca, eu quero ouvir de novo, abra os meus ouvidos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É isso que Davi pediu. Davi usou o mesmo verbo lá de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Criar, só Deus pode criar sem matéria-prima. Ah, o homem criou isso, o homem não, ele transforma, o homem não cria nada. Ah, mas ele criou essa garrafa aqui. Isso é vidro, veio da areia. Isso é plástico, veio do petróleo. Quem criou o petróleo, quem criou a areia? Ah, mas isso aqui é metal. Nem sei se é metal isso aqui. Mas vamos supor que isso aqui é cobre. Não é cobre, tá? Mas vamos supor que é cobre. Quem criou o cobre? Deus. O homem só foi lá e transformou, bateu. O ferro, ele derreteu o ferro e fez a espada, fez não sei o que. O homem só transforma, não cria. O homem não tem poder para criar nada. Agora Deus cria em mim um coração, um novo coração. Cria, meu Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É essa oração que Deus te quer ver nesta noite. Senhor, me perdoa, lava-me, cria um coração novo, porque Deus não transforma esse coração. Esse coração, Deus pega esse coração e filho, vem cá, joga fora e bota um novo coração, segundo a imagem e semelhança dele. Hoje você tem a ceia do Senhor e eu te convido a participar. Eu convido que todos participem.
Ninguém fuja da ceia. Ninguém, eu me sinto indigno, eu também me sinto indigno. Mas só que a palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se, pede a ajuda do Espírito de Deus. Vai lá e confessa teu pecado, arrependa-te e siga a tua vida, meu irmão. Porque o Senhor, Ele disse que Ele veio dar vida e vida em abundância. Sabe o que o diabo quer nesta noite? Ele não quer que você se arrependa. Ele quer continuar a destruir a sua vida, destruir a sua casa. Ele quer continuar roubando a tua alegria, a tua felicidade, a tua saúde. Ele quer trazer morte na tua casa, morte no teu ministério. Mas Jesus quer dar vida e vida em abundância. E como é que vem essa vida em abundância? Aqui está a ceia do Senhor para você nesta noite. Aqui tem o corpo de Jesus e o sangue de Jesus, um memorial para te lavar e te purificar. O sangue de Cristo, irmãos, reconcilia a terra e os céus. O sangue de Cristo foi lá trazer paz no céu. Porque lá no céu teve rebelião, e aquela rebelião deixou, de uma forma ou outra, trouxe prejuízo no céu. E quando Jesus morreu na cruz, a palavra de Deus diz assim, quando Jesus morreu na cruz, veja onde é que Ele foi tudo. Ele foi no inferno, pregou lá no inferno. O paraíso antes da crucificação de Jesus ficava embaixo da terra. Diz que Ele foi até a esse lugar e levou cativo o cativeiro ao paraíso. E quando Ele ressuscitou, depois de ressuscitado, diz que Ele se assentou à direita do Pai. Aí o Pai disse: senta, meu filho, o teu sangue resgatou os céus também, e resgatou e reconciliou a terra. Foi perfeito. Por isso que o diabo queria que Jesus pecasse. Por isso que o diabo feriu a cabeça do diabo, ferida mortal. E o diabo, como uma serpente, foi lá e mordeu o calcanhar de Jesus. Mas o morder o calcanhar significa que Jesus morreu. Mas quando Ele ressuscitou, Ele pisou na cabeça do diabo. Esse é o Deus que você serve, filho. Não tenha medo. Invoque esse nome de Jesus.